Querido Pai, eterno Deus, estamos na Tua casa e viemos esta noite buscar a Tua face, e o Senhor diz: buscai a minha face. O Senhor sempre está nos animando a buscar a Tua face, Senhor. Ó Deus, Tu mesmo disseste: aquele que me busca pela madrugada me encontrará. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas ocultas que tu não sabes. Ó Deus, eu rogo que o Senhor possa ouvir as orações de cada um, seus agradecimentos, suas petições, suas intercessões. E aqui estamos, Senhor, para buscar os teus pensamentos, para poder guiar os nossos passos de acordo com a Tua vontade, nos Teus caminhos. Abençoa-nos, Senhor. No nome de Jesus, te rogamos. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Amém. Nós vamos ler as Escrituras, comentar qualquer coisa rapidamente aqui, e logo depois estaremos orando. Isaías capítulo 55, verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vamos todos ler outra vez? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais alto do que os vossos pensamentos. Amém. Podeis assentar. Isto é o próprio Deus nos falando. E, como diz, isso já bastaria, né? A leitura tão clara. Deus dizendo: o que eu penso não é o que vocês pensam. Por onde eu ando é diferente dos vossos caminhos. Então, é justo que cada um procure abandonar a sua própria maneira de ver as coisas, de querer as coisas, de julgar as coisas. Quando batemos naquela tecla chamada da razão e queremos dizer que as coisas têm que ser assim, assim, assim e assim, e até mesmo se faz da oração um meio de instruir a Deus como Deus tem que fazer, como Deus tem que agir. Deus, Ele tem milhões de maneiras para responder uma questão, solucionar um problema. Às vezes você, ou vamos dizer, nós não vemos nenhuma opção, mas Deus tem milhões ou bilhões de maneiras para solucionar aquilo. Não é porque sentimos-nos em dificuldade diante das coisas que Deus está em dificuldade. Jesus mesmo disse: o que é impossível para o homem é possível para Deus. É possível para Deus. O próprio Jesus disse que é mais fácil
um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico passar para o céu, ir para o céu. Então, veja vocês, que a razão vai dizer, como que um camelão vai entrar no fundo de uma pequena agulha? Mas Jesus diz que é mais fácil. A teologia vem e diz, não, a agulha é uma pequena porta ali que tem nos muros, que quando o camelo tem que entrar, tem que tirar carga. Não, eu creio que Jesus diz que é camelo mesmo, pela agulha e agulha mesmo. Então o homem sempre está procurando adaptar as coisas dentro das razões, da lógica, do seu entendimento, que vamos dizer, não é nada. Vamos dizer, como o tamanho da cabeça de um alfinete, para se comparar com toda a grandeza, o universo, todos os planetas, seria a mesma coisa o homem querer se comparar a Deus. E às vezes põe Deus em uma posição menor. Acho que seus pensamentos são mais excelentes. Quando a própria Escritura diz que a loucura de Deus, você acha que Deus está errado? Está fora. A Bíblia nos diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria de todos os homens juntos. Então, veja, quando Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, isso automaticamente está nos dizendo, deixe a sua maneira própria. Um pastor tem que deixar a maneira própria que ele acha que deve dirigir a igreja. De uma maneira pessoal, vamos dizer, de uma maneira militar, ou de uma maneira liberal, excessivamente, ou radicalmente. Primeiro, a santidade de Deus não depende da maneira como você ou qualquer um vê o que é santidade. E mesmo a salvação de Deus não depende dos nossos critérios para classificar quem é quem. A salvação, ela vem através do sangue. Não é através de você crer nisso, tem que crer naquilo, ou aceitar aquela religião, ou isso, aquilo. É o plano da salvação, é desde o Jardim do Éden, e nos mostra que o caminho é o Cordeiro, o qual se cumpriu em Cristo. Não é, se não crê na mensagem, então estão perdidos. Não é isso, irmãos. Existe a salvação comum, quando falamos noiva, é porque há uma salvação especial. E essa salvação especial é porque, assim como Eva foi tirada de Adão, a noiva é tirada de Cristo. Mas não quer dizer, porque temos o nosso entendimento natural, alguém pode ter o entendimento natural das coisas espirituais e julgar que as coisas espirituais é como o entendimento da pessoa. Ela julga que as coisas espirituais é conforme vê. Ninguém poderá ver correto sem o novo nascimento. Não importa quanta religiosidade tenha, quanta sinceridade tenha, quanta bondade tenha. Não importa se ora, se jejuma, se nunca mentiu, nunca adulterou, nunca fez nada de errado, naturalmente falando. Jesus disse para Nicodemos que era um mestre em Israel, um homem exemplar, um verdadeiro expoente da religião, e um homem que até mesmo era humilde, porque veio ter com Jesus quando outros não vieram, e reconheceu
mestre, sabemos que o que tu fazes só pode vir de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que Jesus disse para ele? Se não nascer de novo, não poderás ver o reino de Deus. Então, a salvação não é baseada na religiosidade de quem quer que seja, ou na sinceridade religiosa de quem quer que seja. É preciso que, para ver as coisas de Deus, é preciso o novo nascimento. Nicodemo se espantou com esta afirmação de Jesus, a ponto que disse: ora, mestre, como é isto? Tenho eu que voltar a entrar no ventre de minha mãe e tornar a nascer? Jesus disse: ora, tu és mestre Israel, quer dizer, você é tão teólogo e não entende essas coisas? Quem é nascido da carne é carne, quem é do espírito é espírito. O vento sopra e se ouve a sua voz. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quer dizer que a pessoa nascida de novo, ela se torna uma pessoa, ela é uma pessoa mística. É uma pessoa mística. Se ela é mística, quer dizer, ela é estranha, ela não é compreendida. Suas atitudes não é compreendido. Por isso a Bíblia mesmo nos afirma, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Veja vocês, é como o vento, disse Jesus, sopra, ouve-se a sua voz, ninguém sabe de onde vem ou para onde vai. Que atitudes, as atitudes de um cristão diante de certos fatos, realmente estranha, escandaliza, choca o homem que tem a mente natural. Ele diz: eu não entendo isso. Eu não compreendo isto. Eu não entendo essa tua atitude. Mas você, como uma pessoa espiritual, você sabe o que está fazendo. E por que está fazendo? É que você tem um compromisso com as coisas que são de cima. Mas este compromisso, irmão, é porque você chegou a obter a mente de Deus, olha bem, através do novo nascimento. Sem o novo nascimento é impossível uma pessoa ter a mente de Deus. Novo é novo, quer dizer que o velho se passou. Não nasce o novo em cima de um velho. Para uma semente ela nascer, primeiro ela morre. E para nascer de novo, tem que morrer a velha natureza. Tem que deixar de lado. Por que que muitos pensamentos errôneos ocupam a mente de muitos cristãos? Não estou falando de coisas pecaminosas. Estou falando mesmo de coisas, de orientações, doutrinas, orientações religiosas.
É por falta da mente espiritual, então a pessoa tem que dirigir de acordo com a sua mente natural. Tem que substituir. Tem que substituir. Mas quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Paulo afirma, mas nós temos a mente de Cristo. Agora, Paulo não era qualquer um. Qual a mente que Paulo tinha antes de encontrar com Cristo no caminho de Damasco? Qual a mente? Ele tinha uma mente, vamos dizer, extra-religiosa, super-religiosa, melhor falando. Era um fariseu dos fariseus. Um homem que guardava nos mínimos detalhes todos os requisitos de sua religião, que estava misturado com a Bíblia, as interpretações dos seus grandes rabinos. E Paulo, ele diz, se ele tivesse se orgulhar, ele, fariseu dos fariseus. Mas qual a mente espiritual que ele tinha antes? Ele nada via. Pelo contrário, a ignorância leva a pessoa a se opor às ações de Deus, às coisas de Deus. Não é por maldade. Eu não creio que uma pessoa venha ao Evangelho e se opõe ao Evangelho por maldade. Não, mas pela ignorância. Por isso que Jesus orou ali na cruz, diz, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que faz. Não sabem o que faz. A ignorância é uma coisa horrível, a ignorância espiritual. Não estou falando da ignorância religiosa, não estou falando a ignorância racional do homem natural. Não, não, não. Não é só isso que leva o homem a se opor às coisas de Deus. A ignorância de tudo. E a pessoa que não tem o novo nascimento, na verdade, ele não tem a mente de Cristo. Por isso Paulo perseguia, Paulo procurava, fazia o que fazia, matava, prendia, e achava, como disse Jesus, que haverá de chegar dias em que vos matarão, perseguirão, vos açoitarão, pensando estar fazendo serviço a Deus. Quantos milhões de pessoas a Igreja Católica matou no transcorrer de todos os séculos? Desde o ano 400 e pouco, no tempo de Agostinho de Hipona, até 1720. Segundo o registro dela mesma, 68 milhões de hereges. Mas o que ela chama de hereges, Deus chama de meus filhos. Mas o que fez isto? Maldade pessoal? Não, a ignorância leva a pessoa a se opor contra Deus, pensando que está a favor de Deus. Mas para obter a mente de Cristo, como vos disse, é necessário, disse Jesus, o novo nascimento. Agora, depois que Paulo encontrou com Cristo, ele poderia ter tido esse encontro e seguido sendo um homem razoável, mais tolerante para com o cristianismo. Ou até mesmo de ser um cristão, vamos dizer, meio superficial. Mas não, quando Paulo encontrou a Cristo, ele entrou profundamente para ter uma experiência que transformasse a sua vida. Ele se retirou ao deserto da Arábia e por 3 anos esteve olhando as Escrituras e comparando. E, por certo, na sua solidão ali no deserto com Deus, foi que ele obteve essa visão tão ampla
a ponto de dizer: Deus julgará o mundo pelo meu evangelho. Não aprendi de homem algum. O que eu aprendi foi direto com o Senhor. E quando ele pôs as suas doutrinas ao lado da de Pedro, João, Tiago e todos os demais, não havia choque. O Espírito Santo é um, então não pode haver choque. Se há choque, é porque está errado. Deus não é incoerente consigo mesmo. Não, de forma alguma. Deus não é incoerente. Então, se há choque, uma coisa é: você está errado ou eu estou errado. Ou então, ambos estamos errados. Porque certo não pode estar. Não é assim? Então, veja, a mente de Cristo. Agora, quem pode entender a mente de Cristo? O homem natural, eles iam entender. Esse Paulo era um homem de destaque em nossa nação, pertencia ao Sinédrio, um homem riquíssimo. E veja, olha o que ele está dizendo: o que ele tinha por ganho reputou como nada, como esterco, para que Cristo se fizesse alguma coisa nele. Escuta ele dizendo: para mim o morrer é lucro, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A vida que agora vivo na carne, vivo no Espírito, pelo Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Logo ele exclama: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem podia entender? Quem pode entender o nascedouro do vento, o seu circuito e o lugar do seu repouso? Agora, quando se é natural, vai julgar as coisas, você vai julgar as coisas da maneira natural, como os demais, como a pessoa ali fora. Por isso que o conselho errado do ímpio assenta bem. A coisa errada assenta. Por que assenta? É porque estão no mesmo nível, ou quase no mesmo nível. Então veja vocês que é necessário buscar a mente de Cristo, buscar o Espírito Santo. O novo nascimento traz a natureza de Cristo para a pessoa. Então, irmãos, como disse Deus, os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não é os vossos. É preciso abrir mais essa mente tão estreita, que só vê por um canudo, vamos dizer, igual a bala sai da espingarda por um cano, só pode ir naquela direção. A pessoa só vê isto. Por isso a Escritura nos diz: quem és tu que julga o servo do teu Senhor? Para o seu Senhor ele está de pé. Quer dizer, e julgamos como caído. Quer dizer, fecha a porta, esse aí não é eleito. Esse aí não dá nada. Não dá nada na tua maneira de ver, de julgar, de ser. Entende? De qualificar as coisas. E se queremos compreender as coisas de Deus, é preciso o quê? Pensar diferente. Abrir a mente e dizer: Senhor, deixa-me ter os teus pensamentos. Eu quero ver como o Senhor. Eu quero andar nesses caminhos, nos teus caminhos que são mais altos do que os nossos. Então, não julgue as coisas através da sua própria maneira e nem queira as coisas através da sua própria maneira. Primeiro você busca os pensamentos de Deus.
Pastor, e onde eu encontro os pensamentos de Deus? Você vai encontrar eles na Bíblia. A Bíblia é a expressão do máximo que Deus tem para nós. Como domingo passado falamos a respeito de controle financeiro, etc., etc., não é uma novidade. Se você fizer um levantamento dentro da Bíblia, principalmente o livro Provérbios, você verá tudo isso. Você quer encontrar a maneira que deve uma esposa se conduzir? É dentro da Bíblia. A maneira que o homem tem que se conduzir, o patrão tem que se conduzir, o empregado tem que se conduzir, o pastor tem que se conduzir, está dentro das Escrituras. Agora, como pode aceitar isto? Se não tem a mesma natureza. Então, é preciso chegar à natureza de Deus. Antes de terminar, o irmão Branner pregou a mensagem porque é tão difícil viver a vida cristã. Há cristãos que acham pesado viver a vida cristã. Os mandamentos de Deus são pesados. Quando Jesus diz que o meu fardo é suave, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas por que acha pesado? A resposta está nisto, como disse Ezequiel, né? 36, 37. Tirarei os vossos corações de pedra, porei um coração de carne. E um novo espírito. Olha bem, isso quer dizer o quê? O novo nascimento. Deus colocando um novo espírito dentro deste coração. Daí ele diz, e porei ali o meu espírito. O Espírito de Deus vai batizar esse novo espírito sobre o coração. Fora disto, é difícil. Às vezes parece tão pesado, tão horrível. Enquanto uns caminham de coração aberto, louvando a Deus, têm prazer, às vezes outros têm dificuldade. Só isto já deveria declarar que o Espírito não está em conformidade com o de Deus, a ponto que Deus possa o quê? Batizar, imergir nesse Espírito novo que ele deu, que ele quer dar, ou deu para o homem. Porque batismo é uma imersão, é você ser batizado no Espírito e o Espírito te batizar e se fazer um. Então, por que é tão difícil viver a vida cristã? Por que é tão difícil obedecer? Às vezes, por que é tão difícil vestir decentemente? E às vezes pensa que é enjoeira do pastor, a enjoeira disso, aquilo, a exigência excessiva. Não. A resposta está no que diz as Escrituras. Tirarei o coração de carne, de pedra, porei um de carne. E um novo espírito. Aí está a nova natureza, o novo nascimento. E porei nesse novo espírito, disse Deus, e porei ali o meu espírito. De quê? Nesse novo espírito que está dominando este coração de carne. Aí vem Paulo dizendo que vós sois cartas escritas e lidas. O que é uma carta? Aberta, escrita e lida. Entende? Não com tintas, mas pelo Espírito Santo nas tábuas de vossos corações. Que Deus possa nos ajudar. Busque sempre os caminhos de Deus.
Agora, quem busca, acha. Quem pede, recebe. Quem bate, se lhe abre. Não é se afastando para longe do encontro com Deus que vai encontrar Deus. Pelo contrário, é se achegando, você tem que fazer a sua parte. É se inclinando, e andando ao encontro de Deus. Que Deus possa vos abençoar. Amém. Oremos. Fiquemos de pé. Preciosíssimo e eterno Pai, que o Senhor possa nos dar os teus pensamentos e então andaremos nos teus caminhos, sem se preocupar se os demais nos compreenderão ou não. Quando o Senhor esteve aqui na terra, agiu de uma maneira tão mística, tão diferente, que chocou a todos. Porém, era o modo do Senhor. E o Senhor age com a tua igreja do mesmo modo. A ponto que a Escritura nos diz que o homem natural não entende as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o espiritual compreende. Faça-nos pessoas espirituais, ó Pai. Homens, mulheres, jovens, crianças, que essa igreja seja uma igreja espiritual. Em tudo comprometido com o Senhor. Comprometido com o seu coração, através deste novo nascimento, deste novo espírito. Pai bendito, eu rogo que o Senhor possa abençoar-nos desta forma e ajuda-nos, Senhor, e que tudo que acontecer com qualquer um possa levar mais para perto de Ti. Nunca afastar de Ti, mas se achegar mais ao Senhor. Em nome de Jesus rogamos. Amém. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Cantarei a Ti, Senhor, Tu és digno de louvor. Tu és digno, adore a Ele, de louvor. Tu és digno de louvor. Cantarei a Ti, Senhor, Tu és digno de louvor. Amém. Vamos orar.